Na pequena vila de Esperança, onde os campos de trigo se estendiam até onde a vista alcançava, havia um silêncio profundo, apenas interrompido pelo sussurro do vento que atravessava as árvores. Era uma manhã cinzenta e triste, e os habitantes sabiam que a tempestade se aproximava. Em uma casa simples, de paredes de adobe e telhado de palha, vivia Clara, uma mulher de olhos cansados, marcada pela dor de um luto recente. Com a luz do dia filtrando-se pelas frestas da janela, o clima de desolação preenchia o ambiente. Sobre a mesa, uma lamparina apagada, símbolo de dias luminosos que deixaram de existir. Clara havia perdido seu filho, Miguel, em um acidente trágico que lhe deixara o coração gelado e a alma em ruínas. Cada canto da casa lembrava-lhe o riso infantil que ecoava por ali, agora substituído pelo silêncio ensurdecedor. As paredes carregavam ecos de sua presença, e o retrato dele, com seu sorriso contagiante, enfeitava a prateleira, empoeirado e sem vida. A dor da solidão era palpável, e a mulher se via frequentemente perdida em lembranças que a atormentavam. Em meio ao peso de sua tristeza, Clara se lembrava da chuva que caíra no dia do funeral. As gotas, pesadas e frias, pareciam lamentar junto a ela, lavando suas lágrimas e misturando-se ao seu lamento. Em cada chuvisco havia um chamado, uma súplica de retorno a tempos mais felizes. A lamparina, sempre acesa em casa, agora permanecia apagada, um reflexo de sua própria escuridão interna. Certa manhã, enquanto olhava pela janela, a névoa começando a se dissipar, um som diferente a despertou de seus pensamentos. Um choro agudo, quase despercebido, tremulava entre os ventos. Uma criança? Não poderia ser. Clara hesitou, seu coração acelerando com a possibilidade de dar assistência a alguém, mas a apatia a segurava em seu lugar. O medo de emergir da sua solidão a mantinha presa, mas a curiosidade começou a vencer a resistência. Quando tomou coragem e saiu para fora, o cheiro da terra molhada a envolveu, trazendo consigo uma brisa leve que parecia acariciar sua pele. O choro foi mais uma vez ouvido, agora mais claro, vindo da direção da floresta ao lado da vila. Com cada passo que dava, a lamparina em seu coração acendia um pouco mais, embora confusa e hesitante. Ela não sabia o que encontraria, mas havia algo que a atraía, como se o universo conspirasse para mostrar-lhe uma nova direção, algo além da dor. O que ela encontrou no limiar da floresta transformou-se em um ponto de inflexão. Uma pequena menina, ensopada, com cabelo desgrenhado e olhos que refletiam uma tristeza profunda, olhava para Clara com uma mistura de medo e esperança. Era um rosto tão familiar, mas ao mesmo tempo tão distante. Engolindo sua própria dor, Clara sentiu o peso da responsabilidade pressionar sobre seus ombros. A menina, assustada e sozinha, era um eco da própria condição de Clara. Mas o que deveria ser um encontro casual poderia se tornar o início de uma nova história. Uma história que, ela desconhecia, a levaria a um caminho onde a luz poderia finalmente encontrar um lugar em seu coração escuro. E assim, a primeira centelha de esperança começou a brilhar na lamparina apagada, acenando com a possibilidade de redenção. O encontro entre Clara e a menina foi envolto em um silêncio denso, tingido pela brisa suave que puxava as folhas da floresta. Clara sentia seu coração acelerar, e o ar, antes fresco, parecia aquecer intensamente. Ela se agachou lentamente, buscando se colocar ao nível da garotinha. Seus olhos, um brilho profundo de melancolia, pareciam conter todo o peso de um mundo que Clara conhecia muito bem. A solidão, a insegurança e a dor que não se consegue curar facilmente. Oi, querida. Meu nome é Clara. Você está sozinha? Ela manteve a voz suave, quase um sussurro, temendo que qualquer estrondo a afastasse ainda mais daquela pequena alma quebrada diante dela. A menina não respondeu de imediato. Em vez disso, ela olhou para Clara como se buscasse uma resposta em seu olhar, como se a esperança que uma vez teve pudesse ressurgir ali. Os olhos da garotinha se encheram de lágrimas, e ela balbuciou: "Meu nome é Lily." Juntas, eles criaram um espaço seguro em meio à floresta, barrando a dor e o medo.
As palavras não eram necessárias, mas ali estava um entendimento implícito. Elas estavam sozinhas, cada uma carregando um fardo que parecia maior do que poderiam suportar. Você precisa de ajuda, Lily? Clara perguntou, surpreendendo-se com sua própria ousadia. O calor em seu peito crescendo, a lamparina apagada dentro dela começando a esquentar com um brilho vibrante. A pequena apenas assentiu com um movimento tímido de cabeça. E foi nesse momento que Clara percebeu a intensidade de sua própria solidão refletida no semblante da menina. A conexão era palpável, como se ambas estivessem unidas por um fio invisível tecido de tristeza e esperança. Sem saber como agir, Clara fez o que qualquer instinto humano faria. Estendeu a mão. Lily hesitou, mas em um gesto de compaixão, a mão de Clara foi recebida. O pequeno toque se transformou em um abraço apertado, e Clara imediatamente sentiu suas lágrimas se misturarem novamente, agora mais sombrias, mas por outro motivo. Ela estava chorando não só pela dor da menina, mas por ver em seu reflexo uma versão mais jovem de si mesma. As duas estavam perdidas, mas talvez, juntas, pudessem encontrar o caminho de volta à luz. Venha, vamos encontrar um lugar seguro para você. Clara guiou Lily pelas trilhas da floresta, onde os raios de sol filtravam através das copas das árvores, criando um mosaico de luz e sombra. O cheiro da terra e das flores silvestres parecia mais vibrante agora, enquanto o peso emocional da dúvida e da dor começava a se dissipar. A conexão entre elas se intensificava a cada passo, à medida que Clara compartilhava fragmentos de sua vida, sua luta contra a solidão que parecia intransponível e o desejo de encontrar um propósito. Lily ouvia atenta, como se estivesse absorvendo cada palavra como um remédio. Entretanto, em meio aos sorrisos e risadinhas contidas, a realidade se apresentava como um lembrete constante. A tristeza de Lily ainda era profunda. Clara notou o brilho nos olhos da menina começando a esmorecer. O que havia causado aquela solidão? Onde estariam seus pais? Clara estava assombrada por essas perguntas, mas não ousou interromper a nova conexão que estava fragilmente se formando entre elas. O dia continuava a avançar, trazendo consigo a sensação de um tempo suspenso. No entanto, enquanto Clara falava e tentava encorajar Lily a abrir-se, uma sombra ao fundo da floresta chamou sua atenção. Era uma figura obscura, uma presença que parecia competir com a luz da conexão que nascia entre elas. O medo rapidamente se aninhou em seu coração, ameaçando quebrar a fragilidade da fortaleza emocional que estava começando a construir. Clara! A voz de Lily soou cortante, interrompendo seus pensamentos. Acho que temos que voltar. O receio em seu tom era claro, e, pela primeira vez, a menina parecia ainda mais sozinha. Os dois mundos, o de Clara e o de Lily, haviam se entrelaçado, mas o medo e a dúvida pressentiam que a conexão poderia ser rompida a qualquer instante. O passado sempre trazia os ecos da solidão, e o futuro parecia incerto e ameaçador. Clara olhou nos olhos da menina e viu a mesma chama de esperança que brilhava em seu próprio coração. Era agora ou nunca. Ela precisaria de coragem para enfrentar o que estivesse a ameaçar a luz recém-descoberta. Mas, ao mesmo tempo, Clara sabia que a realidade era implacável. Se ela deixasse Lily agora, quem estaria lá para segurá-la? Um novo dilema pressionou o seu próprio coração em detrimento do despertar da coragem de outra? O simbolismo da lamparina voltava a se manifestar em sua mente, e a necessidade de acendê-la se tornava urgente. "O que faremos agora, Lily?" perguntou Clara, a voz trêmula, mas cheia de determinação. O silêncio demorou a se instalar após a pergunta, carregando consigo a resposta. Era hora de decidir se o amor e a compaixão poderiam de fato vencer a escuridão que sempre as assombraram. Mas, diante do desconhecido, Clara também esperava que a luz se apagasse mais uma vez, encontrando um motivo para reacendê-la. E assim, entre a luz e a escuridão que ambos carregavam, uma nova jornada estava prestes a começar. Uma jornada onde o destino as forçaria a compreender que juntas eram mais fortes do que suas próprias feridas.
O ar se tornava pesado e carregado de tensão à medida que Clara e Lily enfrentavam aquela encruzilhada em meio à floresta. O sol, antes radiante, tinha se escondido atrás de nuvens escuras que começavam a brotar no horizonte. Cada passo que davam parecia carregado de incerteza, como se a terra sob seus pés quisesse lembrá-las de que a segurança era uma ilusão efêmera. Eu tenho medo, Lily murmurou, os olhos grandes e redondos cheios de fragilidade. A sinceridade de seu desabafo provocou em Clara um nó na garganta. Para ela, não havia resposta fácil, apenas questões que dançavam descontroladamente em sua mente. Como poderia prometer segurança a alguém quando mal conseguia se sentir segura de si mesma? O diálogo interno que a consumia espiralava próximo à superfície da dor, ameaçando desmoronar a fortaleza emocional que havia começado a construir. A pausa que se seguiu foi quebrada apenas pelo sussurro do vento, que parecia lamentar a carga emocional que pesava sobre os dois corações. Uma tempestade não se anunciava só no céu, mas também dentro delas. O que fazer diante de um passado que não podia ser esquecido? De cicatrizes que ainda latejavam sobre a pele daquelas criaturas vulneráveis? Clara se viu presa na luta interna entre seu desejo de ajudar e o temor de que sua própria escuridão pudesse arrastá-las para o fundo. Então, de repente, uma figura surgiu ao longe, desenhando-se sobre o véu das árvores. Era um homem que caminhava em direção a elas, sua presença imponente refletindo a certeza e a desconfiança que Clara temia enfrentar. Ela sentiu seu coração acelerar e um frio extremo percorrer suas veias. Ele parecia mais um guardião de sombras do que de sonhos, e o peso de sua figura provocou um frisson nas entranhas de Clara. "Vá embora!" o homem gritou, a voz grave ressoando pela floresta. "Esse lugar não é para vocês." Sua presença era a encarnação da solidão que tanto assustava a menina, e enquanto ele se aproximava, Clara sentiu o desespero subir como uma tormenta. A imagem da lamparina que iluminara seus dias parecia se apagar gradualmente. Ela queria que as faíscas da coragem se acendessem dentro de si, mas a sombra disforme da figura à frente a enraizava em um terror paralisante. Lily, no entanto, já sentia as escamas do medo murcharem em seu coração. Ela ergueu a cabeça, inclinando-se levemente para o homem, como se soubesse que naquele conflito poderia surgir uma oportunidade. A fragilidade em seus olhos se misturava a uma determinação que Clara nunca havia testemunhado antes. "Estamos apenas procurando ajuda", Lily disse, a voz gentil ressonando contra o silêncio denso. "Por favor, não precisamos de mais medo, já temos bastante." As palavras, embora ditas em sussurro, reverberaram em Clara como um clarão de esperança. O homem hesitou. Seus olhos se suavizaram por um breve momento, revelando não apenas o opressor que se desenhava, mas também a própria dor que ele carregava nas feições marcadas pelo tempo. Clara percebeu que aquele homem, embora parecesse uma barreira, também poderia ser um reflexo de sua própria luta interna. Ali estava ele, dividido entre a proteção de seu espaço e um desejo oculto por conexão. A chuva começou a cair, os primeiros pingos interrompendo a tensão no ar. Clara olhou para o céu, as gotas deslizando pela sua pele como se quisessem lavar seu medo. Era um sinal, uma verdadeira busca de renovação em meio ao conflito que se propagava. Embora o homem ainda estivesse ali, Clara sentiu um sussurro de esperança invadir seu ser novamente. "Estamos juntas, Lily", Clara disse, a firmeza crescendo dentro dela mesmo diante da dúvida. "Se temos coragem, talvez possamos mudar essa história." Um sorriso pequeno surgiu no rosto da menina, uma luz na escuridão que fazia a lamparina em seu coração brilhar de novo. Então, em meio ao caos e à incerteza, uma nova jornada se desenrolava. Era um caminho que exigiria não apenas coragem, mas também a vontade de amar e de se permitir ser amada. Mesmo que isso significasse enfrentar a sombra de um passado que parecia ser mais forte que elas. E assim, Clara e Lily tomaram a decisão de lutar, não apenas pela própria sobrevivência, mas pela busca de resposta e compaixão em um mundo que frequentemente as fazia se sentir invisíveis. A tempestade ganhava força e os ventos sopraventos da vida pareciam gritar em protesto à jornada das duas mulheres.
Clara e Lily seguiram o caminho em direção à vila, onde a primeira luz da manhã começava a despontar, mas a escuridão parecia se adensar mais a cada passo. As gotas da chuva se tornaram torrenciais, como se o céu estivesse compartilhando sua própria tristeza com aquelas duas almas que se aventuravam no inexplorado. O frio penetrou em seus ossos e Clara sentiu que havia visto tornado um labirinto sem saída. Enquanto caminhavam, os olhares da vila se tornavam cada vez mais pesados. Algumas pessoas passavam como sombras de tristeza, ignorando a presença das duas forasteiras. Clara sentiu que seus corações pulsavam em sincronia, uma sinfonia secreta de dor compartilhada. Porém, essa unidade teria um preço alto, pois o que conheciam como segurança parecia desmoronar. Naquela noite, ao chegarem a um pequeno abrigo improvisado à margem da vila, Clara se sentou ao lado de Lily, observando o fogo que crepitava ao seu lado. A lamparina que acenderam tremulava, tentando iluminar a semi-escuridão que o cercava. Clara olhou para a menina. O brilho inocente em seus olhos ocultava a realidade que as rodeava. Ela não precisava demonstrar força, mas Clara sabia que precisava ser a rocha que sustentaria ambas. Mas como? Neste momento, seus pensamentos eram pesadelos distorcidos que pareciam nunca acabar. Você se lembra do dia em que nos perdemos na floresta? Lily sussurrou, quebrando o silêncio que se tornara insuportável. Foi assustador, mas nós conseguimos nos encontrar. Eu pensei que íamos ficar presas para sempre, mas você nunca desistiu de mim, Clara. As palavras da criança eram uma poderosa lembrança do que significava a amizade. Clara sorriu para Lily, mas aquele sorriso carregava a sombra da dúvida. E se ela não conseguisse mais encontrar o caminho? O que aconteceria se o escuro os engolisse de vez? As lembranças do seu passado, a solidão que sempre tentava enterrar, voltaram com força. Ela fechou os olhos, diminuindo a intensidade da realidade. Era como um eco deixado pelo desespero que recendia pela aldeia. Acordava à noite para gritos e risos, mas nada da sua infância era comparável àquele sofrimento constante. Antes, sorria na companhia dos outros. Agora, ela era apenas um eco, um traço em um papel sujo. Quando acordou, a manhã seguinte trouxe uma sensação ainda mais pesada. Clara foi ao lago próximo, desejando que a água lavasse a dor que sentia em seu coração. Mas quando avistou seu reflexo, a imagem que se formou era um retrato de tristeza, uma mulher desgastada pelo medo e pela dor. A lamparina na vila não emanava luz, mas as chamas ardentes de uma luta interna. Assim como a água que estava diante dela estava turva, tudo em sua vida parecia emaranhado em uma confusão de perdas e desilusões. O medidor de sua força se esgotava e uma sombra de menosprezo a cercava. As vozes que iniciavam rumores sobre Clara e Lily a atingiam como flechas envenenadas. As palavras sussurradas eram como correntes que a aprisionavam. Olhem para elas, imundas e sofredoras. A cura da vila é fortalecer a aliança. Elas não têm lugar aqui. Ouvia tudo, mas o eco de cada palavra a fazia se sentir impotente, como quem se afunda em lama. A dor da solidão se transformava em um desespero palpável. Lily, percebendo a mudança no semblante da amiga, tentou tocar seu ombro, mas Clara se afastou, como se a própria presença da criança pudesse queimá-la. O peso da culpa a consumia, e ela se viu isolada não só da vila, mas também da força que cultivara entre elas. Sentia que a ligação de apoio que havia se estabelecido balançava como um fio prestes a romper. Como poderia, mesmo em seus próprios sentimentos de impotência, ainda ser a guia da menina? A chuva recomeçou, mas não era a mesma. As gotas agora eram pesadas e carregadas de desesperança. Clara soube que era um sinal, um chamado do fundo de sua alma. A tristeza que ela sentia parecia perpassar seus ossos. A solidão era agora um traje invisível que vestia. Ela sentou-se, as lágrimas transformando-se em um hino de dor sem palavras, e a lamparina ao lado tremulava, quase se apagando pela força do vento. Clara,
A voz de Lily quebrou o silêncio. Você está bem? A preocupação infantil ressoava em sua pergunta, mas Clara apenas olhou para baixo, incapaz de responder. E então, a fraqueza que a possuía cresceu ainda mais, a ponto de quase se tornar incapacidade. Não havia mais luz no caminho. Era como se o mundo estivesse se fechando sobre elas. E ela estivesse prestes a sucumbir de novo à escuridão do seu passado. Mas o calor da mão de Lily nas suas lembrava-a de que ainda havia alguém ali, alguém que acreditava na importância da luta. E numa fraqueza extrema, o eco do símbolo inicial, a lamparina, agora ardia com um fervor quase compensador e doloroso. Clara sabia que o momento decisivo estava próximo e que a luz, mesmo que distante, ainda poderia ser encontrada. O futuro parecia nebuloso, mas ela não estava pronta para desistir. Era hora de fazer o impossível, erguer-se mais uma vez e lutar pela conexão que uma vez havia prometido com Lily. À medida que a noite se aproximava, um sentimento profundo repentino percorreu seu corpo. Uma determinação instintiva, uma pulsação que a ligava à essência da vida e à possibilidade de mudança. Clara respirou fundo. Lembranças de antigos momentos de dor e incerteza começaram a se misturar com vislumbres de esperança e força. Ela não estava sozinha, e pelo menos um gole de coragem começava a efervescer em seu coração. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um som cortante, como se a própria terra estivesse se queixando, fez suas entranhas se revirarem. Clara virou-se abruptamente. Aquela não era apenas a tempestade agoniando, era algo muito mais ameaçador vindo em direção à vila. O desespero que tentava conter agora se misturava com um indício de medo genuíno. O verdadeiro conflito estava apenas prestes a começar. E assim, enquanto a tempestade se intensificava, Clara sentiu que o sussurro da conexão, da empatia e da força interna a cercava. Apesar do desperdício abundante de incertezas na escuridão à sua frente, sabia que precisaria se abrir para o que estivesse por vir. Ela precisava enfrentar tanto o passado quanto a tempestade, pois a verdadeira luz que buscava estava mais perto do que pensava. E no fundo, Clara sabia que a restauração do que haviam perdido as aguardava. Mas como e onde encontrá-la permanecia um mistério que apenas a bravura poderia decifrar. E assim, a história da luta pela esperança estava prestes a deslanchar. O vento forte sacudia as janelas, enquanto a tempestade avançava pela vila como um exército furioso. Já não há mais segurança. Clara estava sozinha em casa, mas não estava totalmente desamparada. Naquele ambiente sombrio, o sussurro da lamparina iluminava pequenas partes do espaço, agindo como um lembrete constante de que havia uma luz dentro dela. Mesmo que fraca, ela ainda poderia brilhar. Clara sabia que havia dentro de si uma centelha de fé, quase esquecida, mas não completamente extinta. As vozes em sua mente eram confusas, um eco de tudo o que havia perdido. Sua filha, sua conexão com os outros, seu sentido de pertencimento, o amor que um dia a nutrira. Em meio a essa tempestade externa, uma tempestade interna se formava. A culpa, a dor, as lembranças de momentos em que se sentiu despreparada e impotente. Mas no olho daquele furacão emocional surgiu uma recordação, uma imagem quase tão real quanto a lamparina diante dela. Era o sorriso de Lily, um sorriso radiante, o tipo de sorriso que poderia iluminar as noites mais escuras. Com um leve toque, ela pegou o pequeno retrato da mesa. Lily estava de pé em um campo florido, com um vestido amarelo que brilhava sobre o sol, as mãos erguidas como se pudesse alcançar as nuvens. A visão a fez sentir saudade, inevitavelmente, mas também despertou uma força inesperada dentro dela. O amor que Clara sentia por sua filha sempre seria uma âncora, mesmo nas tempestades mais ferozes. Com os olhos marejados, ela começou a murmurar o nome da menina como um mantra. Lily, Lily. As palavras flutuavam no ar com uma leveza que contrastava com a violência do vento lá fora. A lamparina na mesa começou a brilhar intensamente quando Clara olhou de volta para ela, como se estivesse respondendo ao chamado do amor que dormia dentro dela.
Era como se a luz estivesse dizendo: a mudança é possível, Clara. Dê o primeiro passo. Um processo de cura estava prestes a se desenrolar. Tudo o que precisava era de um fio de coragem para costurar os fracos retalhos de sua vida. Ela se lembrou das histórias que contava para Lily ao cair da noite. As narrativas sobre bruxas e deuses, de superações e vitórias que eram como lamparinas em seus corações. Como poderia ela não aplicar essas lições à sua própria vida? E assim, sem pensar, Clara acendeu a lamparina ainda mais, enchendo o ambiente com uma luz quente que parecia dançar nas paredes. A iluminação profunda emanava um calor, trazendo à tona um leve conforto. Ela não estava sozinha, e essa simples verdade começava a curar suas feridas. O mundo exterior ainda era pesado e ameaçador, mas dentro dela a tempestade começava a se acalmar. Impulsionada por essa certeza, Clara saiu de casa, enfrentando a sarjeta, onde a chuva formava pequenas poças que brilhavam sob o pouco de luz que havia. Cada passo era um impulso para a transformação. Cada gota de chuva que batia em seu rosto a lembrava de que estava viva, e isso, por si só, já era uma vitória. Lutar não significava apenas buscar uma reconexão com o passado. Significava também abrir-se para novos começos. Então, ela começou a se mover em direção à Praça Central, o ponto de encontro geralmente significativo da vila. Caminhou sem um destino claro, mas determinada. A palavra que reverberava em seu interior não era apenas luta, era amor. Amor por sua filha, amor por sua própria vida, amor pela esperança de dias melhores. A chuva continuava a cair em fluxo. No entanto, desta vez, Clara não sentia seu peso. Era uma purificação, uma limpeza que a preparava para o que viria. Ao chegar à praça, percebeu que algo extraordinário acontecia. Apesar do apocalipse do tempo, outros estavam reunidos ali, mulheres e homens, sorridentes ou nervosos, todos buscando uma conexão em meio ao caos. A luz da lamparina que havia levado consigo iluminava a forma de seus rostos, e logo percebia que não estava sozinha. Vários olhares se encontravam, compartilhando a mesma fragilidade e a mesma força. Foi então que, pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu um fio de esperança vibrar dentro dela. As vozes, inicialmente sussurros com medo de perturbar a tempestade, começaram a crescer. Uma mulher, com cabelos grisalhos e pele marcante, compartilhou histórias de tempos em que a vila superou tempestades passadas. O que antes estava escondido em sombras, agora estava emergindo à luz. Lembranças de resistência e resiliência, como raízes que se entrelaçam em tempos adversos. Clara não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir esses relatos. Como em um ato de compaixão coletiva, ao compartilhar suas histórias de dor e superação, cada um começou a reconhecer a força interior que todos possuíam. Ela tomou coragem e se juntou a eles. A lamparina brilhando ao seu lado, um símbolo da luz que todos buscavam em meio à escuridão. E enquanto o verbo da conexão humana se desenrolava, Clara experimentava uma transformação que duraria. O peso do luto foi se dissipando a cada história contada, a cada riso, a cada lágrima compartilhada. A lamparina não era mais apenas um objeto solitário em um quarto escuro. Era um farol de esperança, um chamado à unidade e ao amor. E assim, a escuridão que cercava Clara finalmente perdeu seu poder. Ela sentiu que havia encontrado, mesmo que temporariamente, lembranças da sua filha ali, na luz que brilhou através da lamparina, nas histórias que outros compartilhavam, nas conexões que se formavam. A tempestade continuava lá fora, mas dentro dela havia um novo senso de propósito. Clara olhou em volta, os rostos iluminados refletindo a fé renovada. Da profundidade do desespero, ela agora sabia que ainda havia amor a ser compartilhado e muitas batalhas a serem vencidas. Neste momento revelador, ela percebeu a força gira em torno de todos, e não era uma força de uma única pessoa, mas a união de muitos, como um rio que flui, alimentando os corações com vida. Enquanto a chuva caía, Clara gritou as palavras que formaram o novo mantra de sua vida. Estamos juntos!
E assim, a história de Clara estava apenas começando a deslanchar, um sopro de fé e amor em meio à tempestade. A tempestade continuava a rugir lá fora, um rugido de fúria e resistência, mas dentro da casa algo extraordinário estava acontecendo. Clara e os outros na sala formavam uma rede vibrante de conexão, onde cada lágrima compartilhada e cada sorriso iluminado eram fios que entrelaçavam suas almas em um manto de esperanças renovadas. Eles se tornaram um só, unindo-se sob a luz da lamparina, que agora pulsava como se tivesse vida própria. Cada chama era uma lembrança, cada sombra era uma história, e cada pessoa ali carregava consigo a luz que precisavam para caminhar adiante. Entretanto, os ecos das tempestades não estavam completamente silenciados. A vila estava ameaçada. As águas que continuavam a se acumular nas colinas provocavam apreensão. Rumores de deslizamentos e alagamentos começaram a surgir, e a necessidade de proteger a todos imediatamente se tornava crucial. O medo e a incerteza começaram a infiltrar-se nas paredes que haviam sido erigidas com tanto cuidado pelos laços recém-formados. Como poderiam manter a fé e a unidade quando a natureza parecia insistir em separá-los? Clara sentia a responsabilidade pesando sobre seus ombros. Ela havia encontrado força nos outros, mas e se essa força fosse testada novamente? Como garantiria que momentos de solidariedade não fossem ofuscados pela ameaça do caos? A lamparina ao seu lado, antes um símbolo do chamado à união, agora pulsava de forma intensa, como um coração acelerado sob pressão. Então, um homem mais velho, com olhos que refletiam a teimosia das tempestades sobrevividas, levantou-se. Ele havia perdido tudo em uma cheia anos atrás, mas ali estava, firme e determinado. "Temos que nos unir", ele exclamou, e sua voz ecoou como um trovão tranquilizador. "Se permanecermos separados, não sobreviveremos, mas juntos, como as raízes das árvores, podemos suportar qualquer tempestade." As palavras ressoaram na mente de Clara como um mantra. A frase se tornou um chamado à ação. Uma ação que exigiria coragem, que exigiria sacrifício. Poderia ela ser esse rabo de arraia que puxava os outros para a batalha? Clara sentiu o medo sussurrar em seu ouvido, mas a chama da lamparina que pulsava ao seu lado parecia gritar mais alto. Sim, juntos! Na tensão aguda do momento, uma ideia formou-se em sua mente. Clara lembrou-se das histórias que haviam sido contadas, como a vila tinha se reerguido após cada tempestade, unindo-se não apenas em palavras, mas em ações. Vamos formar equipes, vamos nos dividir para preparar nossos lares e garantir que todos estejam seguros. A adrenalina fluía por suas veias enquanto elas se organizavam rapidamente, desenhando planos com urgência e determinação. Logo, a lamparina foi usada como símbolo para aqueles que se uniriam. A chama não deveria apenas iluminar, mas orientar. Clara e os outros se dispuseram a distribuir suprimentos, a reforçar barreiras de contenção contra a água, a ir de casa em casa, seus rostos iluminados mostrando não apenas coragem, mas também uma nova forma de amor. Enquanto as gotas de chuva ressonavam como uma música de fundo, cada um fazia o seu papel, e como um coral, a vila ressoava um hino de compaixão e solidariedade. Enquanto trabalhavam, Clara viu algo mágico acontecer. As faces, que antes estavam apassivadas pela dúvida, agora estavam radiantes com esperança, e a conexão que haviam formado era palpável. Com cada tarefa completada, a vila tornou-se uma tapeçaria viva de risos, incentivos e ajuda mútua. Cada gesto, cada palavra se tornava uma ação de fé. No entanto, quando os ventos mudaram e a tempestade intensificou, Clara sentiu sua própria determinação vacilar. Ela tinha medo da possibilidade de perder tudo novamente. A lembrança de sua filha parecia surgir mais forte, mais insistente. Clara olhou para a lamparina ao seu lado. A luz agora brilhava intensamente, quase como um farol em meio à treva. "Não podemos desistir", ela sussurrou para si mesma, tremendo diante da lembrança da perda. Ela está aqui, em cada um de nós. Com essa ideia, decidiu que sua filha sempre viveria em suas ações, em seu amor e na luz que ela compartilharia. E no momento em que a tempestade se intensificou, Clara tomou uma decisão interna.
Ao invés de se deixar consumir pelo pânico, escolheu enfrentar a chuva como um guerreiro, não apenas por ela, mas por todos que agora chamava de sua família. "Estou aqui e não tenho medo", ecoou a voz de Clara, ecoando nas paredes da vila. E assim, em meio à fúria da natureza e ao clamor do coração, Clara convenceu a todos. Cada um deles se tornou um farol de coragem, oferecendo-se para ajudar outros enquanto as águas ameaçavam avançar. Eles ergueram barreiras, ofereceram abrigo, distribuíram alimentos e, acima de tudo, se tornaram protetores uns dos outros. O amor que haviam cultivado se transformara em ação, a verdadeira prova de sua resiliência. O símbolo da lamparina avançava como um estandarte, iluminando o caminho não apenas para eles, mas também para os outros que buscavam no escuro. A tempestade no exterior era apenas um cenário do verdadeiro trabalho que eles estavam fazendo juntos. Clara percebeu então que a tempestade exterior não poderia ser comparada à tempestade de luz e amor que habitava em seus corações. E enquanto corriam de um lado para o outro, Clara olhou em volta e viu não apenas um grupo em ação, mas uma comunidade renascente. Naquele instante, todos estavam juntos, uma sinfonia na tempestade, uma celebração do amor e da luta pela vida. A chuva forte e o vento eram apenas barulhos ao fundo. A canção da solidariedade e do amor superava qualquer trovão. Assim, na clímax redentor de suas jornadas entrelaçadas, Clara e a vila estavam não apenas se protegendo da tempestade, eles estavam se tornando parte de um novo começo. E a lamparina, que antes estava sozinha em um canto, agora brilhava mais intensamente do que nunca, uma luz que se expandia para além das paredes. E em meio à fúria da tempestade, um novo amanhecer estava prestes a surgir. A chuva, agora em suave deslizamento, deixou para trás um rastro de luz e esperança. O sol começou a romper as nuvens, trazendo um brilho etéreo que refletia nas poças formadas na estrada de terra. A lamparina, uma vez um objeto solitário, agora irradiava um morror acolhedor, aquecendo os corações quando todos se reuniram em torno dela. Clara observou aquele grupo, suas almas entrelaçadas em um tecido de força renovada. Cada rosto conhecia a dor e a luta. Mas agora brilhava com a coragem que haviam descoberto nas profundezas de seus seres. Era como se a tempestade não houvesse apenas testado sua resistência, mas também purificado a conexão entre eles. O vento levava as últimas gotas de tristeza, e enquanto o som do trovão se afastava, a música da esperança preenchia o ar. Clara lembrou-se da sua filha, Luna. A memória dela vinha com um novo tipo de gratidão, uma luz que não se apagaria, mas se expandia a cada gesto de amor que eram realizados. Ela estaria tão orgulhosa de nós, Clara sussurrou para si mesma, sentindo o toque da brisa suave em seu rosto, como se Luna estivesse ali, encorajando-a. Os moradores da vila, que haviam colocado de lado suas diferenças e medos, pareciam mais que vizinhos, eram uma família. Armados com a luz da lamparina, eles ajudaram uns aos outros a levantar suas casas, a reconstruir suas vidas. A arte de renascer estava plantada em cada gesto, em cada ato de bondade. Eles aprenderam que, quando se unem, podem enfrentar qualquer tempestade, não importa quão implacável pareça. O som dos risos se misturou à doce canção da água escorrendo, um alívio pelo calor do novo amanhecer. Clara começou a ver sua comunidade de maneira diferente, como não apenas um grupo, mas um organismo vivo que respira amor e proteção. Cada coração pulsava com a energia que a lamparina emanava, um lembrete constante de que a luz sempre encontrará uma maneira de brilhar, mesmo nas noites mais escuras. Contudo, Clara sabia que as lições da tempestade eram mais do que sobrevivência. Eram lições de amor, empatia e de se erguer após a queda. Ao olhar para seu grupo, sentiu a força que a unia e percebeu que eles não eram apenas sobreviventes, eles eram guerreiros, defensores do amor e da luz. E essa força agora se expandiria para além dos limites de sua vila.
Em um gesto simbólico, Clara tomou a lamparina e a ergueu alto. "Nós somos a luz!" exclamou, e todos os rostos se voltaram para ela, agora repletos de um brilho recém-descoberto. E como a chama desta lamparina, flamejaremos juntos, em união e esperança, para todos que precisam de luz. As vozes se uniram em um coro, uma celebração poderosa da vida e do futuro. Era uma declaração de compromisso, um pacto silencioso de que cada um estaria ali para o outro, um lembrete de que não estavam mais sozinhos e que as tempestades, quando surgissem, seriam enfrentadas juntos. E assim nasceu um novo ritual na vila. A cada mês, todos se reuniriam ao redor da lamparina, compartilhando histórias, risos e um espaço seguro para novamente enfrentar suas sombras. O símbolo da lamparina agora se tornava um estandarte, lembrando a todos que juntos eram mais fortes, mais iluminados, mais humanos. Com o sol brilhando alto, Clara percebeu que a verdadeira tempestade já havia passado e, no lugar dela, floresciam novas vidas, reflexos de esperança e coragem. Encerrando a cerimônia, Clara fez uma promessa silenciosa a si mesma e a Luna, que nunca mais deixaria a dor do passado obscurecer a luz que pode ser encontrada no presente. E assim, enquanto as flores começavam a brotar ao redor da vila, cada pétala tornando-se um símbolo de resiliência, Clara compreendeu que a luz de sua filha, mesmo em sua ausência física, viveria eternamente em cada ato de amor e solidariedade compartilhados. O amor seria sua herança, uma chama eterna que iluminaria até mesmo a mais escura das noites. E enquanto as flores dançavam ao vento, Clara sussurrou ao ar: "A luz nunca se apaga, ela apenas se transforma." E assim, a lamparina, no centro do coração da vila, continuou a brilhar, nunca mais sozinha, mas sempre cercada por aqueles que escolheram viver pela luz, pela esperança e pela união. No eco desta transformação, Clara entendeu finalmente que mesmo na adversidade sempre existiria um caminho de luz, iluminando o caminho por onde sua pátria caminharia. E aquele novo amanhecer, forjado por coragem e amor, era apenas o começo de uma eterna viagem.